Pedro não joga mais pelo Flamengo. É isso aí, galera. Inadmissível o que está acontecendo no Flamengo. Uma crise interna desnecessária. E Pedro já veio veiculado que não joga pelo Flamengo. Vou trazer essas informações e muito mais sobre Matheus Gonçalves também aqui para você. Então permanece comigo no vídeo. Já vai se inscrevendo se você não é inscrito, porque aqui eu trago informações do Flamengo todo dia. E como prometi, eu estou trazendo atualizações do caso de Matheus Gonçalves e do Pedro. Então se inscreve no canal para você não perder nada e bora pro vídeo. Tá numa crise interna sim. O Pedro não foi relacionado, foi noticiado que o Pedro não foi relacionado contra o São Paulo na partida de hoje, sabadão, na volta do Brasileirão. Aí você pensa, beleza, Pedro não está sendo utilizado no time principal, mas pelo menos o cara é banco, né? Pela qualidade técnica e tal. O cara nem foi pro banco. Logo, eu já matutei. Pô, tem algo de errado. Como que um Pedro, um atacante igual o Pedro, não está sendo escolha do Filipe Luís para ser titular, mas como que um cara igual ele não vai ficar nem no banco? Como assim, FB? Como assim? Eu sabia que tinha algo errado e foi veiculado pelo Pilhado. É isso mesmo. O Pilhado trouxe informações quentíssimas. Créditos ao Pilhado dessa informação, que teve sim um atrito entre Pedro e Filipe Luís no treino de quarta-feira. Ele disse que teve esse atrito. O Pedro teria abandonado o treino e largado a atividade porque ele não foi escolhido em nenhum dos dois times. Sabemos que na atividade técnica ali, o treinador ele separa um time titular, um time reserva, às vezes num campo reduzido, e aí faz aquele titular contra reserva, ou misto contra misto, e aí o Filipe, segundo essa fonte do Pilhado, o Filipe Luís não teria selecionado o Pedro para nenhum dos dois times. Acredito eu que tem um tempo ali, geralmente os treinamentos dos times são assim, tem um tempo, daqui a pouco quem ficou de fora dos dois times entra, sai alguém, e assim vai revezando. Mas um jogador do calibre do Pedro ficar fora dos times principais que estão jogando ali no treinamento, isso feriu o ego do Pedro, segundo essa fonte, e o Pedro teria abandonado o treino e teve esse atrito com o Filipe Luís, essa discussão e esse abandono do treino. E aí, o Filipe Luís, segundo essa mesma fonte, não teve o que fazer, porque senão ia perder o controle do elenco. E o que ele fez? Afastou. Mas o Flamengo não se manifestou quanto a isso. Filipe Luís e nem mesmo o Flamengo se manifestou quanto a esse ato de indisciplina do Pedro. E então tá assim às escuras, né? O Pedro foi afastado, não vai participar da partida contra o São Paulo. E aí provavelmente depois desse jogo de hoje contra o São Paulo no Maracanã, lotado, que promete estar lotado, já tinham sido vendidos ontem mais de 51 mil ingressos. Depois desse jogo eles devem ver o que vão fazer. Cara, sinceramente, o flamenguista não consegue ficar tranquilo, mano. É sempre uma crise que é inventada no Flamengo. E outra, cara... Comente aqui se você está sentindo o mesmo sentimento que eu, cara. Complicadíssimo, cara. Vamos perder o Pedro numa situação dessa, conturbada, um atacante extremamente técnico, extremamente importante. É difícil encontrar um cara como o Pedro. O Flamengo tem na mão. Não aproveita e Filipe Luís não consegue adaptar o Pedro no time. Lá atrás ele deu uma entrevista falando que quando o Pedro voltasse de lesão, ia adaptar o time ao Pedro. Não foi isso que aconteceu até agora. Por outro lado, essa fonte do Pilhado também disse que até mesmo os companheiros de Pedro no treinamento estão incomodados porque o Pedro não está dando o máximo. É nítido que o Pedro não está se esforçando, não está dando o máximo no treinamento. E aí fica complicado também, né? Temos que ver os dois lados. Por um lado do Pedro, ele já foi muito criticado, já foi muito massacrado dentro do Flamengo. Teve proposta do Palmeiras, teve proposta de fora e não saiu porque ele queria ficar no Flamengo. Mesmo, muitas das vezes, com muitos dos técnicos, ele abraçando um banquinho ali, esquentando o banco, ele preferiu ficar no Flamengo do que ir para o Palmeiras ser o titular, ser o atacante absoluto do Palmeiras, ou até mesmo para fora do Brasil. Ele preferiu ficar no Flamengo, foi titular algumas vezes, foi importante quando foi titular com o Dorival Júnior, com outros técnicos. Teve aquela confusão com a equipe técnica do São Paulo, onde ele foi agredido, e o São Paulo continuou no Flamengo, e ele continuou também, humilde ali, e agora vem Filipe Luís, não aproveita o jogador, uma hora ele vai explodir. Ele é ser humano, e não podemos também criticar ele 100%. Bom, é essa a informação do Flamengo sobre o Pedro. E eu quero saber a sua opinião, já vai deixando aqui. Agora vamos falar sobre o Matheus Gonçalves. Cara, essa situação do Pedro complicadíssima. Vai deixando a sua opinião que eu quero saber. Porque eu tenho uma visão, talvez você pode ter outra. Quem está errado nessa história, quem pode estar errado, quem pode estar certo. E o que vocês fariam para tentar resolver essa situação? Ou essa situação só tem uma solução. Pedro sai do Flamengo e acabou. Matheus Gonçalves. O Flamengo, mais uma vez, fazendo uma cagada. Matheus Gonçalves praticamente certo aí com o Cruzeiro, 3,5 milhões de euros, dá 22, 23 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do atleta de 19 anos, que já falou que ama o Flamengo, tem potencial,
E o Flamengo fica indo atrás de Michael Johnston, atrás de não sei quem, FB, mas ele é canhoto. O Flamengo precisa de um cara destro para jogar do lado esquerdo de ataque, onde Cebolinha e Michael jogam, né? Que eles estão em baixa e provavelmente devem sair do Flamengo, principalmente Michael deve sair nesse meio do ano. Então o Flamengo precisa de alguém naquele lado. Por que precisa de alguém naquele lado? Por que não pode ser do outro lado? Muitas das vezes o Flamengo jogou com um monte de jogador que jogava desse lado, Bruno Henrique, Cebolinha, Michael, e do outro lado não tinha ninguém. O Flamengo improvisava Everton Ribeiro, que jogava pela meia direita, não jogava nem com profundidade. O Flamengo jogava com Gerson ali, jogou com vários jogadores ali sem ter jogador de profundidade ali, e tinha jogador de profundidade só do lado de cá. E agora? Não pode ter jogador de profundidade só do lado direito, com a perna esquerda, e do lado de cá não pode colocar um meia? É isso que eu não entendo, cara. O cara, prata da casa, tá ali jogando bem, já se declarou, o Flamengo também não é aproveitado. Cara, que mentalidade de diretoria é essa? Vai vender o cara por 3 milhões e meio de euros pro Cruzeiro, que está se reforçando, o time deu uma encaixada e provavelmente vai ser um dos concorrentes para o título brasileiro do Flamengo, cara. Mano. E é essa situação. É essa situação do Matheus Gonçalves que eu não concordo, e o Flamengo vai vender o cara por 3 milhões e meio, 50% de direitos econômicos. Ou seja, se fosse vender 100%, o cara valeria 7 milhões de euros. Pô, veja bem, cara, 19 anos que o cara tem, talentoso, canhoto. Pô, o cara não vale 7 milhões de euros não, pô. Muito mais do que isso. Como é que é a sua opinião aqui abaixo? Que ela é muito importante, o Flamengo vai hoje para cima. Provável escalação do Flamengo hoje contra o São Paulo é Rossi no gol, os dois Léo na zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz, o Wesley na lateral direita, que ainda não foi negociado, o Alexandre na esquerda, De La Cruz e Jorginho fazendo a volância do Flamengo, Arrascaeta, Plata, Luiz Araújo e o Bruno Henrique deve jogar centralizado, ou até mesmo o Juninho e o Bruno Henrique entrar depois. Comente sua opinião aqui, qual vai ser o placar? Eu acho que o Flamengo vence de 2-3-0, mesmo com essa turbulência do Pedro, o Flamengo vence com 2-3-0 no Maracanã, lotado, e segue o líder. Vai se inscrevendo aqui se você ainda não é inscrito, para você acompanhar essas informações do Flamengo, sejam boas, sejam ruins. Você que é flamenguista fanático, quer ficar por dentro dos assuntos do Mengão, se inscreve aqui para não perder nada. Eu sou o Pedro Flá, trago informações do Flamengo aqui todo dia. Tamo junto, saudações rubro-negras, bora para mais uma vitória hoje e segue o líder imediatamente.